Salve, salve pessoal, beleza? Olha, nos últimos dias o UFC vem assistindo alguns de seus principais lutadores abandonando ou ameaçando abandonar a organização. Henry Cejudo, Jon Jones e agora Conor McGregor são os responsáveis por essa dor de cabeça no Mr. Dana White. Cejudo pediu para sair e realmente saiu, não faz mais nem parte do ranking oficial do UFC. Depois foi a vez de Jon Jones, ele subiu o tom nas discussões via internet com Dana White e anunciou que pretende abandonar o cinturão dos meio pesados depois que ele viu a negociação para ele subir para o peso pesado não avançar. E agora foi a vez do irlandês mais encrenqueiro do mundo a anunciar a aposentadoria do MMA. Ele foi ao Twitter com a acidez de sempre para dizer que decidiu se aposentar, agradeceu pelas memórias incríveis e colocou uma foto dele que, segundo ele, é da comemoração de um dos títulos mundiais conquistados por ele. O motivo da insatisfação de todos eles, do Jon Jones, do Cejudo e do Conor McGregor, a gente sabe, é o mesmo: vontade de ganhar mais, fazer o Mr. Dana White coçar o bolso. O Cejudo, por exemplo, o próprio empresário do cara já falou em uma entrevista para a ESPN norte-americana que o incentivo que falta para o Cejudo é mais dinheiro e que aposta num retorno dele ainda nesse ano. O próprio Cejudo, inclusive, já está ventilando uma possível luta de boxe contra o invicto campeão da WBC, o Ryan Garcia. Se isso acontecer, deve, claro, render uma boa grana para o Cejudo. Então, provavelmente depois dessa luta, isso se ela acontecer, é claro, o Cejudo volte para o mundo do MMA. E aí teríamos uma bela narrativa do ex-campeão tentando voltar ao topo depois de ter abandonado tudo que havia conquistado. Ele inclusive já andou falando que aceitaria uma luta contra o atual campeão dos penas, o Alexander Volkanovski. E boas narrativas, a gente sabe, vendem mais as lutas. Já o Jon Jones não esconde de ninguém que quer fazer uma super luta para faturar muito dinheiro. Segundo Dana White, Jon Jones teria pedido 30 milhões de dólares para fazer a luta contra Francis Ngannou. Uma luta que ele mesmo cavou, que ele, o Jon Jones, cavou, mas que não convenceu o chefe Dana White. Pelo menos não pelos valores pretendidos por Jon Jones. Eu falei sobre isso nesse vídeo aqui e volto a repetir. Na minha opinião, Jon Jones está blefando. O fato é que ele percebeu que poderia ter ganhado muito mais dinheiro durante essa quase uma década defendendo o cinturão do UFC, lutando sempre contra os melhores lutadores do mundo. E agora parece que quer recuperar esse tempo perdido. Tanto é que ele se mantém no ranking dos meio pesados e no topo do peso por peso. Inclusive o UFC já atualizou o ranking algumas vezes, inclusive tirando o nome do Cejudo, mas o Jon Jones segue firme lá. Com certeza existem conversas nos bastidores entre o Jon Jones e o UFC que incentivam as duas partes a continuarem a relação, mesmo que seja essa relação turbulenta que eles vivem. Inclusive, o Jon Jones mantém o perfil do Twitter dele com a foto do cinturão do UFC. O cara não vai largar a mão desse cinturão assim tão fácil como ele sugeriu que faria. Até porque a defesa do cinturão sempre vai render uma boa grana para ele, para o Jon Jones, já que é disso que a gente está falando, né? Agora, falando do irlandês, falando do Conor McGregor. Se tem uma coisa que o McGregor sabe fazer é vender as suas lutas. Ele já está fazendo isso desde que venceu o Donald Cerrone no começo desse ano. E nesse caso, ele, além de tentar valorizar o passe dele com o Dana White, também já vai montando aí uma narrativa para vender pay-per-view quando a luta dele for anunciada. Vale lembrar que o Dana White já andou soltando por aí na imprensa internacional que já está conversando com o Conor McGregor sobre a próxima luta dele.
que deve ser uma disputa de cinturão. O negócio do Conor McGregor é se manter visível, é falar qualquer coisa que cause algum tumulto no mundo das lutas. Isso, é claro, depois é usado para ele vender as próprias lutas. Outro dia desse mesmo, o McGregor saiu atirando na direção do Justin Gaethje, do Khabib Nurmagomedov e até do Nate Diaz. Ele inclusive chegou a aceitar um desafio para lutar contra o Anderson Silva. Um cara que está pensando em se aposentar não faz isso. Ele não fica por aí procurando luta para fazer, aceitando o desafio de um cara como o Anderson Silva, concorda? Resumo da ópera: estamos diante de uma grande mesa de negociação com os lutadores de um lado e o Dana White do outro. E como toda negociação, cada um tentando tirar o máximo do outro, e no fim do dia a gente sabe o que acontece: cada um acaba cedendo um pouco de um lado e todos saem lucrando. Mas essa, é claro, é só minha humilde opinião. Eu quero saber o que vocês pensam. Coloca aqui pra gente trocar essa ideia na caixa de comentários, beleza? Obrigado pela companhia, dê um like no vídeo, se inscrevam no canal pra gente continuar produzindo material pra vocês, beleza? Um grande abraço e valeu!